Muito bom dia para você. Prepare o café e venha com a gente. Temos muitos bastidores do Corinthians, porque a VaiDebet acabou de encerrar o contrato de patrocínio com o clube. A empresa se incomodou com o noticiário recente e esse possível pagamento a uma empresa laranja, acionou uma cláusula no contrato anticorrupção e largou o clube muito antes do vínculo esperado, que era até 2026. Essa daqui é a maior, porque é a ruptura de uma empresa que, quando assumiu, muita gente dizia que não duraria 6 meses por causa da condição da empresa. Mas o contrato é rescindido unilateralmente pela condição do Corinthians. E tem muito detalhe, muito bastidor sobre isso. Hernan, você já pode até votar na nossa enquete. Eu já votei aqui que essa saída do patrocinador, eu acho que até a gente pode chamar de maior vexame da temporada do futebol brasileiro. E era uma situação que estava se desenhando e estava cada vez mais forte, porque o argumento que o Corinthians usou para falar das denúncias que foram trazidas aqui pelo nosso Juca Kfouri, elas foram muito rasas, né? A empresa entendeu que eram argumentações muito rasas. E aí a decisão foi romper de maneira unilateral. Já nos últimos dias, dentro da empresa, já era dado certo, assim, que estava fora do Corinthians. Hoje se sacramentou. Mas voltamos. Voltamos? Estamos aqui. Voltamos, Estamos Hernan. todos aqui. A gente caiu? Eu achei que a gente não tinha caído. Bom, não, então, normal, estava tudo normal. Caiu a minha aqui, então, desculpa. Caiu a VaiDebet, o Augusto Melo tá balançando, o Carlos Miguel pode ir embora, tá tudo balançando quando a gente fala do Corinthians. Pode seguir, Hernan. Não, o que eu estava falando assim é que era uma situação que estava já bola cantada dentro da empresa, né? Por falta de argumentações do Corinthians. E em meio a essa turbulência toda, ainda tem a saída do Carlos Miguel, que é cada vez mais certa também dentro do Corinthians. O Corinthians já está meio que mapeando mercado de goleiros. E essa questão da multa é inacreditável, mas ela aconteceu. 4 milhões de euros, multa rescisória, para clubes ingleses, isso é uma coxinha e um guaraná. Então, tem Nottingham Forest já meio que com um acordo verbal para tirar o Carlos Miguel do Corinthians, mas o West Ham também entrou na parada. Boa, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria saber, Lívia, como é que está o clima aí no Corinthians? Você acompanhou o treino hoje de manhã? E como é que ficou quando saiu essa notícia do encerramento do contrato com a VaiDebet? Bom dia, Domi, bom dia, PVC, bom dia, Hernan. O clima aqui tá esquisito, né, gente? A gente acompanhou ali uns minutinhos de aquecimento aqui no CT Joaquim Grava. E assim, até então, a gente tinha uma expectativa, né? Tinha toda aquela expectativa de uma rescisão sair a qualquer momento. Então o clima também já era um pouco pesado. E a gente acompanhou aqueles primeiros minutos e o Augusto parecia muito tranquilo, ele estava junto com o Fabinho Soldado. Os dois ali, inclusive, aí na cena, acompanhando as movimentações do Antônio Oliveira, dos jogadores. E a partir do momento que a nota da VaiDebet é publicada, em que, né, e a gente também, o UOL aqui publicou com o Pedro Lopes, sai todo mundo, Augusto pega o celular e é acompanhado do Fabinho Soldado, os dois se retiram do gramado. Então foi um momento assim bem tenso, deu para perceber que já estava com aquela situação bastante esquisita ali acontecendo e a reação dos dois também foi bastante interessante. No mais, Carlos Miguel aí na mira dos clubes ingleses, como já noticiou o Hernan, treinou normalmente hoje, acompanhado também dos seus reservas, e eu acho que essas foram as grandes novidades assim do treino de hoje, até porque a gente só conseguiu acompanhar ali cerca de 15 a 20 minutinhos de aquecimento. Boa, recebemos um superchat do Ronaldo Nascimento Carvalho. Valeu, Ronaldo. Ele diz que eu não caí, não, só o Corinthians que vai cair. Vocês acham que vai cair nesse momento na zona do rebaixamento? É sim, né, PVC? Agora, como que é esse patrocinador master desistindo muito antes do fim do contrato pode prejudicar o ano do Corinthians?
Primeiro pela receita, porque você faz um planejamento de receita para pagar salários de jogadores com o dinheiro que você tem. O que é esse dinheiro? É o dinheiro de televisão, é o dinheiro de patrocínios, é o dinheiro de bilheteria. Se o dinheiro de bilheteria o Corinthians já não tem, porque vai para o pagamento do estádio, né? Quer dizer, tem sido assim nos últimos anos, você tem o dinheiro de televisão, você tem o dinheiro dos patrocínios. Você vai perder o dinheiro do patrocínio. Você fez eu acho que é importante a gente arredondar algumas coisas aqui. O dia começou com uma expectativa de crise no Corinthians, que era a saída do Carlos Miguel, que daqui a pouco a gente vai trazer também os detalhes, né? Mas, no meio da manhã, explode a maior crise do Corinthians desde o rebaixamento. Essa aqui é uma das maiores da história do Corinthians. Mas é seguramente a maior crise do Corinthians desde o rebaixamento em 2007. Não há um sinal parecido com esse depois do rebaixamento contra o Grêmio em dezembro de 2007. O Corinthians anuncia um patrocínio que é o maior da América Latina. Semanas depois, se sabe que esse patrocínio terá que ser abatido em 40 milhões, porque o pagamento da multa que o presidente anunciou seria feito pelo novo patrocinador, teria que ser feito pelo Corinthians. De 120 milhões de reais por ano, você já não tem 120 milhões de reais por ano, você tem que pagar 40, né, para rescisão do adiantamento, para pagar o adiantamento que foi recebido e mais a multa de rescisão com a PixBet. Passa mais 2 meses. Vem a crise do Romeu Tuma Júnior e do Rubens Gomes dizendo que existe um governo paralelo no Corinthians. Isso leva à queda do diretor de futebol. Passa mais 1 mês. Vem a matéria do Juca Kfouri mostrando que houve um intermediário no contrato da VaiDeBet e que esse intermediário pagou R$1 milhão para uma empresa laranja. Isso significa, na sequência, a saída da VaiDeBet. Eu acho que a questão da VaiDeBet tem detalhes para se avaliarem, porque o mercado disse em fevereiro, quando houve o anúncio, que a VaiDeBet não ia durar 6 meses, porque ela não teria caixa para pagar. Só que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, a nota oficial da VaiDeBet é muito clara. A VaiDeBet diz que faz pedidos de esclarecimento ao Corinthians desde o início de abril. Desde o início de abril, ou seja, muito antes da matéria do Juca, do Laranja. Ou seja, ela já vinha fazendo notificações sobre descumprimentos de cláusulas contratuais. E cada notificação dessa é um sinal de que ela estava se preparando para a ruptura. Porque ela está dizendo, aqui, ó, isso aqui você não cumpriu, isso aqui você não cumpriu, tem o caso do Laranja. Ela vai rescindir unilateralmente, preparada para o Corinthians ir aos tribunais. Ela vai dizer, não, cara, eu notifiquei na primeira semana de abril, na segunda semana de abril, na terceira semana de abril, na primeira semana de maio. Ela tem todas as notificações. Então, é muito grave o que está acontecendo no Corinthians, em todos os aspectos. Cai o diretor de futebol, cai o diretor de marketing, cai o patrocinador master. Nesta semana, com Augusto Melo em Londres, as reuniões de esclarecimento com a VaiDeBet foram conduzidas pelo Marcelo Mariano, que foi o homem que assinou a transferência bancária para a rede social mídia, o intermediário. Isso também pegou mal na cúpula da VaiDeBet. Tudo é muito grave.